A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e é um prazer ter você novamente aqui. Nós vamos meditar a respeito do capítulo 2 no livro de Salmos. Então, Salmo de número 2, vem comigo. Eu vou dividir esse salmo em 4 partes, tudo bem? Então eu vou ler e a gente destaca as coisas que são, do meu ponto de vista, mais importantes. E claro que você pode ir lá nos comentários depois dizer, olha Rita, quando eu li eu pensei tal coisa. E a gente vai trocando nessa nossa caminhada. Vai ser muito bom escutar você. O salmo de número 2 é um salmo messiânico, diferente do último salmo que nós lemos, né, que foi o primeiro salmo, que foi um salmo didático, né, que traz sabedoria. Já o salmo de número 2, ele é um salmo que vai falar a respeito de um reinado e, embora nós possamos, sim, fazer uma relação direta a Davi, o escritor desse salmo, nós podemos também totalmente ligá-lo à figura de Cristo, como a própria Bíblia respalda, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 3 junto com você, me acompanhe. Diz assim: Por que amotinam as nações e os povos tramam em vão? Eu estou lendo a versão da NVI, tá bom? Verso 2. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Pare aqui. Bom, Davi começa mostrando para nós que estava sendo questionada, né, a autoridade do Senhor. Né? Os povos e as nações, como diz o versículo 1, querem tirar de si o governo de Deus, né? De sobre os seus ombros, querem tirar de si o comando do Senhor. Bom, os povos e as nações que estão aqui tramando a sua revolta, vamos falar dessa maneira, estão demonstrando que eles não querem o governo de Deus. Eles estão rejeitando o Senhor Deus e o seu ungido. E se você gosta de fazer anotações, Atos capítulo 4, verso 25, eu estou abrindo aqui, diz assim, verso 25, Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Então, aqui em Atos a gente vai ver que o Salmo de número 2 foi escrito por Davi. Abre aspas. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Então, voltando aqui para o livro de Salmos. Os povos e as nações, eles querem romper com o governo do Senhor, querem tirar do seu ombro o domínio de Deus, a lei de Deus, a regra de Deus, mas Davi vai dizer aqui, através do Espírito Santo, que tudo isso é em vão. Porque, embora, né, os governos que estão estabelecidos sobre a terra tenham um poder, tenham uma autoridade, a autoridade e o poder deles não é mais do que o poder do nosso Deus. Portanto, por mais que eles queiram tirar o governo do Senhor e ser rebeldes contra o nosso Deus, a força deles é nula, né, diante de Deus. O verso 2 vai dizer que, embora eles conspirem unidos contra o Senhor, a palavra aqui é Yahvé, né, Yahvé, aquele que é, né, o nome de Deus, né, o eu sou. Embora eles conspirem contra o Senhor e o seu ungido, e aqui ungido nós podemos pensar no rei Davi, né, como um ungido do Senhor, que foi ungido rei, mas a gente vai ver pelo contexto, né, do texto todo, que está se referindo ao seu ungido, ao seu filho, né, Jesus Cristo. O que é que os povos dizem, né? Eles falam assim, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. É como se os povos e as nações não vissem a proteção de Deus como ela realmente é, mas eles veem a proteção de Deus, a lei do Senhor, a vontade de Deus como algo que amarra, algo que aprisiona, algo que sufoca. Bem, o versículo 4 até o versículo 6 vai trazer para a gente uma mudança no discurso, né? Se nos primeiros 3 versículos mostra as nações querendo se voltar contra Deus, a partir do versículo 4 nós vemos por uma perspectiva do céu. Olha o que está escrito. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte.
Pare aqui, por favor, vamos até o verso 6, que eu disse. A palavra Senhor no verso 4 é Adonai, embora a tradução para a língua portuguesa seja Senhor em ambos os lugares, tanto no versículo 2 quanto no versículo 4, quando você vai pesquisar no original, aqui a palavra é Adonai, que significa o soberano Senhor, né? Então, onde está o Senhor? Enquanto os povos esperneiam e querem deixar de seguir a vontade de Deus, deixar de seguir os preceitos de Deus, né? Olhar uns para os outros de uma maneira totalmente distorcida e contrária à vontade do Senhor. O versículo 4 diz que o Senhor está no seu trono, né? Os homens não conseguem, por mais que tentem, abalar o senhorio de Deus. Todos aqueles que se levantaram contra Deus passaram e continuarão passando, e Deus é o rei que reina eternamente. Então, do seu trono, o Senhor, ele ri e caçoa. Ri e caçoa porque Deus despreza, porque Deus não se importa com o outro, de maneira nenhuma. A palavra do Senhor fala que Deus, ele não se alegra com a morte do ímpio, né? O Senhor, ele está em todo momento buscando a ovelha perdida. Ele entregou Jesus Cristo para morrer por nós. Mas para aqueles que rejeitam veementemente a vontade de Deus e tentam se levantar e fazer alguma coisa contra o braço do Senhor, quanto a esses, né, não sobra nada para eles. Eles não têm poder. E o Senhor diz no verso 5, né, que na sua ira ele vai dar a correspondente paga, né? Ele vai ser justo juiz contra todo aquele que tem sido rebelde, que tem rejeitado o ungido do Senhor, como diz no versículo 2. Porque o Senhor mesmo estabeleceu o seu trono em Sião. E Sião aqui, né, o Monte Santo, está falando de Jerusalém. Isaías 2:3 fala que no reino milenar o Messias vai reinar. Então esse trono já está estabelecido. O Senhor já assim o decretou. E contra os decretos de Deus, ninguém pode nada, né? Por mais que as pessoas queiram negar a existência de Deus, e elas têm a liberdade disso, o fim disso vai ser elas constatando que estavam erradas, mas não de maneira injusta virá o juízo, porque Deus, ele está a todo tempo preparando pessoas, levando os seus servos, dando os seus sinais, né? Quando a gente vai estudar toda a Bíblia, a gente vê que o Senhor, ele nunca foi injusto nos juízos que ele executou contra o povo. Ele mandava um profeta, ele mandava outro, o Senhor, ele era incansável, o Senhor, ele era longânimo. Nós temos muito menos paciência do que Deus. O Senhor é paciente, ele é benigno, né? Nós não somos. Então, o Senhor diz aqui que ele vai trazer o seu juízo, ele vai sim, mas não porque ele é um Deus mau, mas porque ele deu às pessoas o direito de escolher a bênção ou a maldição, escolher segui-lo e amá-lo, ou escolher passar a eternidade afastado dele. E agora, pegando a partir da porção 7 a 9, percebe que esse salmo, ele é diferente do primeiro que nós vimos. Ele é um salmo que vai tratar da glória de Deus e do seu poder, né? Daqueles que acham que podem zombar de Deus. Parece que essas pessoas estão aí vencendo e ganhando poder nas plataformas, mas o nosso Deus continua no trono. Verso 7 até o verso 10. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Verso 9. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Vamos devagar. A palavra que aparece aqui em Senhor, no verso 7, né? A palavra Senhor aqui é Yahvé, e esse tu és meu filho e hoje eu te gerei, eu quero convidar você a abrir Atos capítulo, ou abre, ou então você pega e anota aí. Atos capítulo 13, 33 fala assim: Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Sim, meus irmãos, lá em Atos aparece Salmo 2. Você já leu isso lá? Se você não leu, você precisa ir lá em Atos 13, 33 e ver que é citado o Salmo de número 2. Está posto o número do Salmo 2 lá, meu filho. Diz assim: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então nós sabemos que aqui não está falando de Davi, embora esteja na primeira pessoa, está falando do Senhor.
Senhor. O Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Messias, né? Um com o Pai, em essência, em propósito, ele se fez carne. E isso na nossa cabeça é grande demais, porque nós imaginarmos que o Senhor é todo-poderoso, né? Que habitava nos céus, que esteve na criação, se tornou um bebê, e que foi gerado e que nasceu de uma mulher, nasceu de Maria, e que foi coberta pelo Espírito Santo, e que nasceu como homem, e que viveu nesta terra. Eu não sei para você, mas isso é grande demais para mim, né? O Deus Todo-Poderoso andando na terra. Então, o Senhor aqui no versículo 7 vai dizer assim: proclamarei o decreto do Senhor. Então, está proclamado, né? Está decretado. Quando Deus fala, simplesmente acontece, é assim. E ele diz, né? Se você me pedir, eu vou te dar as nações como herança. Por quê? Porque as nações pertencem ao Senhor, né? O Senhor é quem vai trazer Jesus. Como trouxe o Senhor Jesus como filho, né? Que nasceu de Maria, que foi criado por Maria e por José, um dia o Senhor trará também, né? Em Mateus 25:31 nós temos o texto falando a respeito de que quando o Senhor voltar, o Senhor Jesus voltar à terra, ele vai vir para trazer juízo, né? Nós queremos imaginar o Senhor Jesus somente como um cordeiro, mas nós temos que nos lembrar que ele foi o cordeiro, sim, entregue por nós, que morreu e derramou o seu sangue, não para cobrir os nossos pecados, mas para pagar os nossos pecados. A dívida foi paga, mas quando o Senhor Jesus voltar, ele vai voltar como leão. Ele vai voltar para se sentar no trono e para julgar. E as pessoas que querem viver afastadas de Deus, é como se elas estivessem tendo agora uma vantagem. Como a consequência de muitos atos não vem imediatamente, geralmente o Senhor age com longanimidade com as nações e com os povos e até mesmo conosco, ao não ver a consequência imediata da sua maldade, muitas vezes os corações vão se afastando mais ainda de Deus. Mas o Senhor, ele continua no controle, como sempre esteve desde a criação do mundo. Porque para o Senhor, o que nós somos? Como um vaso de barro, né? Aqueles que acham que podem viver longe de Deus e agir com pecados deliberados e agir de maneira irresponsável, como se não houvesse o Senhor, um dia eles vão encontrar-se com o seu Criador, como nós vimos lá em Eclesiastes, quando estávamos meditando. E por último, do verso 10 até o verso 12, diz assim: por isso, ó reis, ou seja, veja, vamos acompanhar o raciocínio do salmista. Primeiro ele começa dizendo que as nações querem varrer de cima de si, né, o jugo do governo do Senhor, né? Eles se voltam contra o Senhor, o seu ungido. Depois o salmista vai dizer: isso tudo que eles fazem não abala o senhorio de Deus, né? Estou falando com as minhas palavras agora. Depois ele vai dizer: eu proclamei, né? O Senhor, o meu filho, né? Ele foi gerado e ele vai se sentar no trono, ele vai quebrar a vara de ferro e ele vai despedaçar o vaso de barro. Ou seja, diante do juízo do Senhor, quem é que pode resistir? E então vem o conselho. Do versículo 10 ao versículo 11, o salmista Davi vai dizer: por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Ou seja, ele está chamando as pessoas ao arrependimento. O Senhor não está dizendo: juízo virá e vocês estão fritos. O Senhor está dizendo: esse é o juízo, escolha o arrependimento, né? Verso 11, adorem o Senhor com temor. E mais uma vez, se você não ouviu os outros episódios, eu tenho que explicar que temor não é medo, ok? É repetitivo para quem está comigo desde o princípio, mas a gente precisa tirar a ideia de medo. Temor é a nossa vontade de agradar o coração de Deus. A gente ama tanto o Senhor que a gente quer fazer a vontade dele, porque a gente entende o tanto que ele fez por nós e quem ele é para nós. Então, isso é temor de Senhor, né? Nós amarmos o Senhor. Então, continuando, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos. E quando está falando aqui de beijar o Filho, está falando de agradá-lo, de se submeter, de ter reverência. Essa é a ideia. Continuando o verso 12. De repente, eu parei, né, para falar e cortei. E vocês não sejam destruídos. De repente, continuando. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes os que nele se refugiam. Então, aqueles que se refugiarem debaixo das mãos do poderoso Deus,
terão refúgio mesmo, estarão protegidos e estarão livres do mal. Mas aqueles que escolherem ser como as nações e como os povos, que endurecem a sua cabeça contra o Senhor Deus e contra o seu ungido, esses não encontrarão refúgio, porque embora pareça que nos dias atuais aqueles que se voltam contra Deus estão prosperando, né? Tem muitos seguidores, estão aí influenciando multidões, estão aí sendo honrados por homens, a verdade é que o juízo ele não tarda. E um dia, caso eles não se arrependam, eles vão se encontrar com o Criador e eles vão dar conta de tudo aquilo que fizeram e que falaram contra Deus, porque todo espernear das nações não muda quem Deus é, o soberano Senhor, que enviou o Messias para nos salvar. Ok? Paramos por aqui e eu te espero no Salmo de número 3. Deus te abençoe.